Que bom estar aqui novamente com vocês. Reginaldo Campos aqui no Aprendendo Futebol, acompanhado aqui de professor Nilton Mota. Também hoje, Pedro Campos, doutor Pedro Campos. Rivelino, infelizmente, não pôde estar aqui conosco. E eu antes ficava na retaguarda, hoje nós colocamos ele aqui, Mota, para sentar e fazer às vezes de Rivelino. Não parece muito Rivelino, né? Divisão de base, né? Divisão de base, né? Mas tem uma experiência legal também no futebol, já acompanha bastante os garotos já há bastante tempo e hoje está na área do direito esportivo. Seja bem-vindo, né, Pedro? Obrigado. E aqui a gente recebendo uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? Além de ser um grande profissional, é um amigo. De vez em quando a gente fica distante, a gente acaba relaxando um pouquinho com os amigos. Os amigos é com quem a gente relaxa mais, porque sempre acha que eles entendem, que vão entender, e a gente perde um pouco da comunicação. Mas existe um bem-querer muito grande. Eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira, né? E para mim é um prazer assim, muito grande estar recebendo aqui professor Fabiano. Professor Fabiano, eu conheci como treinador na base do Vitória há muitos anos. E é uma pessoa que tem um serviço assim, prestado no futebol da Bahia assim, muito grande. Ele sempre teve uma fama, Mota, não. Fabiano é um especialista naquele tempo, né? Naquele tempo, era um especialista com categorias menores. Hoje é diferente, né? Só as menores. Hoje ele já está num patamar diferente. Mas Fabiano sempre teve uma didática assim, muito especial com os jogadores mais novos, com a família, que isso é extremamente importante. Eu acho que é, o treinador tem que ter essa paciência, esse cuidado. E Fabiano sempre teve isso. Por isso veio a ideia da gente trazer Fabiano aqui para falar da sua experiência. Foi, inclusive, por coincidência, já antecipando, o Fabiano foi quem recebeu Talisca naquele tempo. Na época, fomos nós que levamos. Fabiano era o treinador e Mota era o diretor da base do Bahia naquela oportunidade. E aí, hoje é um grande atleta, né? Mas não só Talisca, Fabiano também tem vários outros jogadores junto com o Mota. Ele vai falar isso pra gente aqui. Fabiano, seja bem-vindo. Prazer muito grande receber você. Prazer, Reginaldo, né? Tá aqui do lado de quem realmente me colocou nesse caminho, né? Eu sempre falo isso com ele, a gratidão que eu tenho para Newton Mota é enorme, né? Porque você tirar um jovem com 20 anos que eu tinha na época, né? Eu estava terminando o ensino médio ainda. Já fazia um trabalho de futebol lá em Pernambués, mas ele me chamou e falou: você para o ano vem, vai estagiar, e para o ano você vai ser treinador do Sub-10. Eu, como assim? E realmente tudo que ele falou, né, foi cumprido. Eu fiquei uns 3 meses estagiando, né, e no ano subsequente eu assumi o Sub-10 do Vitória, né, que a gente começou a formar. Daquela categoria só chegou o Vitor Ramos, né, que acabou se profissionalizando. Eu, na minha sã inocência, achava que todo mundo ia virar jogador profissional, porque realmente era um timaço, né, mano? Humberto, o atacante, tinha um meio esquerdo chamado Wilson, que é um impressionante, muita qualidade, um meio atacante Luiz Henrique também, né? E depois, com o passar do tempo, com a experiência, você vai vendo que vai aumentando as categorias, a dificuldade vai aumentando, mas é um trabalho super importante, a captação desde lá do Sub-10, porque é a formação do atleta, né? E é dali que você vai preparando eles, melhorando a coordenação motora, que é super importante, né? E era um trabalho de captação incrível que o Vitória tinha. E está aqui além do tempo, né? Moto está além do tempo. Hoje se fala futebol novo. Novo? Mota já. Moto já fazia isso em 1990. Como é que é novo? Então, um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Massa, Fabiano. Mota, seu guru, seu pupilo, vamos dizer assim, ó. Fabiano, bem-vindo. E Fabiano tem uma importância porque Fabiano é 7'8", né? Ele era um jogador, e bom jogador. Cala minha boca. Só que, não, ele era bom jogador. Só que na categoria dele tinha Kleber, Fernando, entendeu? Tinha jogadores. Jorge Wagner. Então tinha uma gama de grandes craques. E como ele não deu certo, isso acontece com muitos, Muito, a maioria, né? ele
me surpreendeu para fazer um jogo amistoso, em função da amizade dele por ter sido atleta, ele conseguiu jogar e vi sua organização e vi potencial que ali estaria surgindo uma pessoa, entendeu? Fadada a ser um bom profissional do futebol. E o que é que fica a lição de Fabiano? Que Fabiano, nesse momento, tem um grande desafio na vida dele, que é ser treinador do profissional do Galícia. Aliás, eu quero parabenizar o Galícia. Mas ótimo que você Quero parabenizar o Galícia por ter tido a coragem de colocar Fabiano. E quero parabenizar o Leônico por colocar também Thiago Longo, que foi meu atleta também, e é uma pessoa jovem, mais jovem do que Fabiano, e vai assumir o profissional do Leônico. Porque a Bahia revela profissionais, não tem revelado. Isso é uma falha grave. Por que que Bahia e Vitória não revelam grandes profissionais? Por que nunca mais surgiu um treinador que, a exemplo, por exemplo, de um Périx Chamusca, de um Marcelo Chamusca, se estabelece no mercado? Então a gente importa treinadores até para categorias menores e a gente não vê a Bahia, que é um estado muito ligado à arte, ao talento, entendeu? À criatividade, não fornecer grandes preparadores físicos, grandes treinadores, grandes treinadores de goleiro, porque os clubes não preparam, não tem confiança. Os clubes do interior contratam treinadores já mais velhos, sem nenhum detrimento à idade, que eu também sou um idoso, mas Fabiano representa uma oportunidade talvez nova para que treinadores feitos na casa possam brilhar, possam desenvolver e tomara que você consiga êxito como você tem tido até hoje, porque tem muita gente que fala, e é verdade, que ele é um dos treinadores de divisão de base que conseguiram mais títulos. E isso é mercê de sua dedicação, de sua competência, e realmente é um grande profissional. Que bom. Pedro, É um prazer muito grande estar aqui. Eu sempre estou presente, mas nos bastidores, né? Vendo tudo ali, aprendendo sempre. E é um prazer muito grande estar ao lado de meu pai, que é minha maior referência, não só no futebol, mas na vida. É com ele que eu entrei nesse caminho, que eu me apaixonei pelo futebol. Newton Mota, que sempre foi uma referência no futebol de base. E quando eu passei a viver isso aqui, tive mais certeza disso. Cada podcast que eu estou ali assistindo é um aprendizado. Cada conversa com ele é um aprendizado enorme. E ver o reconhecimento que ele tem nesse meio fortalece ainda mais. E professor Fabiano, apesar de não ter tido contato com ele antes, como eu já acompanhei meu pai desde sempre, sempre ouvi falar também e só ouvi falar coisas boas. Então é um prazer muito grande estar aqui. Espero aprender e conseguir colaborar um pouquinho. muito bem, Pedro. Fabiano, você começou com Mota, né? As coisas até você já falou, mas fale um pouquinho. Depois aí do Vitória, daí você teve no Bahia. Fala da sua trajetória. Hoje você está como treinador do profissional do Galícia, não é isso? Nós conversamos até um pouco antes. Você me falou que o nome do diretor do Galícia? É João. João? João é o gestor, é. João, parabéns a você pela sua coragem. Fabiano, inclusive, já havia conversado comigo um pouco antes e me agradece muito, né? Porque para as pessoas terem essa oportunidade, sempre tem que ter alguém por trás para confiar como o Mota confiou. Então, hoje você está confiando no Fabiano e eu acho que eu conheço o Fabiano há mais tempo do que você. Você está fazendo uma boa aposta, tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho. Então, parabéns, João. Mas me fala aí, Fabiano, da tua correria aí, desde o início. Reginaldo, a gente fecha o olho e não imagina que já se vão 26 anos. Né? 26 anos, e vou juntar quando eu comecei realmente como treinador na escolinha, que eu comecei com 16 anos, já são 30 anos nisso. Então, é uma estrada muito grande, né? Nesse percurso foram 7 anos no Vitória, né? Na base do Vitória, né? Depois eu fiquei uns 2 anos na BB lá com o Carlito, que também foi muito importante para mim, entendeu? Porque na época eu estava terminando a faculdade, estava com pouca dificuldade, Mota não estava aqui na Bahia, tinha ido para Minas, né? Que sempre foi uma pessoa que sempre me oportunizou. E aí quando o Mota volta, em 2009, ele me oportuniza de novo,
na divisão de base do Bahia em 2009. Foi quando eu fiquei 8 anos lá, né? Saí em 2017, né? Passei do sub-15 até o sub-17, né? Lá na base do Bahia. Depois eu fiquei no Olímpia, passei um tempinho no Jacuipense, Camaçariense, né? A Unib, até chegar agora ao Galício, ano passado, né? Uma indicação de Haroldo, né? Faz um trabalho lá com a academia, né? Com a escolinha, né? Que indicou para Manolo, que é o presidente também do clube, juntamente com o João. E esse último ano eu estava no sub-20, sub-17, fazendo trabalho com a base. Mas no final do ano o João já tinha me sinalizado que iria me dar essa oportunidade no profissional. E quando chegou esse ano, realmente ele cumpriu com o que prometeu. Me perguntou se eu estava preparado. Eu disse que eu estava preparado já há algum tempo. Só faltava realmente a oportunidade. E eu estou muito feliz com a minha trajetória. Às vezes as pessoas chegam na base, e o Moto sabe muito bem disso, aí começa lá embaixo, às vezes já quer pular a etapa. Eu passei por todas as categorias. Sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, todas as categorias. Esse é o melhor curso da CBF que tem, esse aí. Até chegar aqui, e espero que eu tenha um pouco de sorte, né? E o Moto falou dos títulos, eu estava olhando meu currículo, foram 32 títulos que eu tive nessa trajetória na base, né? Então é muita coisa, a diversos níveis, não importa, né? Então, eu tenho 4 títulos baianos com o Bahia, e desses 4, 3, o time do Vitória era melhor que o, né? E a gente conseguiu reverter a situação. O último, Reginaldo, eu tomei 6-2 do Vitória na primeira fase, e eu até pensei que eu ia ser demitido, né? E aí, como eu não fui demitido, eu falei, não, tudo bem, vou classificar, vou treinar na final e vou ser campeão. E a gente ganhou os 2 jogos, ganhamos tanto no Barradão como em Pituaçu. Mas é uma construção, né? Uma construção, né? E de muito trabalho, muito empenho também. E graças a Deus as coisas foram dando certo, e eu acho que hoje eu me encontro num clube, né, que me dá toda essa confiança, né, para que eu possa ter essa primeira oportunidade profissional. Eu vejo um movimento bom no futebol brasileiro, e isso está acontecendo com essas SAFs, bom, de diversos tamanhos, diversos investimentos. Isso está oportunizando para que a gente não tenha simplesmente 2 clubes, 2 times no estado, né? Então hoje a gente está vendo aí o Ipiranga bem arrumado, Galícia bem arrumado. A gente está vendo lá o Fluminense Feira agora com o pessoal lá. Hoje, inclusive, um abraço aqui para o professor Edu Silva, né? É uma pessoa muito educada. Estava conversando com ele, o pessoal da Core, que eu ainda não tive a oportunidade de estar, mas dá para a gente ver que estão tentando fazer uma coisa legal, né? Então, esse movimento tá ocorrendo e está criando mais oportunidade para os atletas, né? Porque, de fato, é muito pouco você ter Bahia e Vitória, no caso aqui, vou usar o exemplo aqui da Bahia, para receber tantos jogadores que nós temos, né? Nós temos aqui, Salvador, tem uma população que tem países que talvez não tenha, que com certeza não tenha a população de Salvador, como sendo uma cidade, né? Eu não nem me referi à Bahia, eu falo só a Salvador. Então, você não pode ter simplesmente 2 clubes, então tenho certeza que dá para todo mundo fazendo, então é uma maravilha para os jogadores, isso assim. Em cima disso, em Mota, agora mesmo, eu aprovei um garoto 2005. Ele já é o último ano de sub-20. Canhoto, atacante, joga mais pelo lado direito, mas é canhoto. Só que baixinho, franzino. E aí quando eu procurei e conversei com ele, eu falei, você não passou por time nenhum de base aqui? Ele, não. Então, é um garoto super talentoso. Fizemos um amistoso contra o Ipiranga. O pessoal do Fortaleza e Passarinho do Palmeiras perguntou o ano dele. Fizemos agora um amistoso lá no Barradão. O pessoal do Vitória acabou o jogo, veio logo em cima da gente perguntar o ano dele. Vai. Só que, infelizmente, ele é o último ano de sub-20. Então, os clubes já ficam, os clubes grandes, mas Tem preconceito. já ficam. Ele vai ter chance. Ele tem ainda esse ano, e acredito que pela qualidade que ele tem, e a gente conseguindo acender o Galícia para a primeira divisão,
e aumentando nosso calendário, eu acho que ele pode já fazer parte do profissional ano que vem. Aproveitando até essa deixa aí de Fabiano, eu vou pedir aí para Pedro, que não é o Pedro Campos aqui, o nosso advogado, para soltar um vídeo que é do Euler. E vou cobrar Euler, você falou que vinha aqui no nosso podcast, estou esperando, viu, cara? Vindo aqui na Bahia, dá uma passadinha aqui. Super legal. E falar sobre também a quantidade de jogadores que é perdido nesse meio do futebol. Então, quando a gente olha para dentro do Brasil, nós perdemos nossa essência porque hoje não existe futebol nas periferias, porque o governo anterior diminuiu a carga horária da educação física para 1 hora semanal, porque não tem esporte no contraturno escolar, porque de cada 5 escolinhas de futebol, apenas uma é gratuita, porque o moleque tem que pagar R$ 150 por mês para entrar numa escola de futebol, comprar uniforme, comprar lanche, participar de campeonato tem que pagar. E o cara ganhou, o pai da criança ganhou um salário mínimo. Aí como que você vai que colocar? Paga 2 filhos, 300 Então conto. nós elitizamos o esporte mais popular do nosso país. A gente tirou a vontade dos moleques jogarem futebol. Inclusive num país onde mais de 5 milhões de famílias são chefiadas por uma mulher. A última Copa do Mundo, a penúltima Copa do Mundo, a seleção brasileira, 13 jogadores cresceram no lar sem o pai. Então a gente tá falando de... Cara, isso é criminoso. Sociedade. A gente tá falando que assim, o moleque só tem o futebol e a gente tá tirando o direito desse moleque sonhar. Aí é o que eu falo, a peneira do tráfico é muito mais fácil do que a do futebol. Caralho, foda. Tem 15 milhões de jovens com potencial de jogar futebol e que não estão jogando. Sim. Então, a gente tem um pé de obra tão grande, e a gente não sabe o que a gente faz com isso. É uma frase simples, mas que fala muito sobre isso. A gente tem o Mickey, a gente só não tem a Disney. Se a gente investisse no futebol, irmão... Legal, o Euler, ele é um estudioso, é uma pessoa muito preparada. A gente espera que você, Euler, para você que está nos acompanhando, Euler Vitor, procura aí no Instagram. Ele tem coisas assim maravilhosas, tem um conhecimento assim muito grande. Também tem uma plataforma aí que é interessante aí para os atletas. Então, vale a pena. É uma pessoa de referência aí na internet falando de futebol que é legal. Eu acho que o Mota ele falou tudo aí que a gente sempre fala. Você fala sobre essa elitização do futebol já há algum tempo. O próprio Violino aqui já comentou algumas vezes sobre isso. Olha, pura realidade, né? Pura realidade. Parabéns, Euler, porque você falou de maneira clara, sucinta. A grande realidade é que a gente vê elementos que dificultam. Agora vai começar o campeonato baiano da segunda divisão. O que tem de jogador desempregado me procurando? Jogador de 21 anos, 22. Quer dizer, você já tem um problema e o pessoal ainda quer diminuir os campeonatos regionais. Acabe o campeonato regional para você ver como vai ser pior ainda para o futebol brasileiro. O campeonato regional é importante. O Brasil não tem como o Palmeiras, a maior base do Brasil, junto com o do Flamengo, ter 12 estrangeiros. Então o Brasil aumenta de 6 para 12 jogadores estrangeiros, está conspirando para piorar o futebol. Quantos jogadores estrangeiros reservas estão no Brasil? Ganhando mais de 200, 300, 500 mil reais, tirando espaço. Então, a gente tem que elitizar o futebol. Cada vez mais está sendo elitizado. O ingresso é caro, entendeu? Para entrar em escolinha é caro, entendeu? O material esportivo é caro, entendeu? Para jogar em campo sintético tem que ter chuteira society, entendeu? Então, de forma que a gente está dizendo assim, ó, vamos prejudicar o futebol? E o reflexo está no canto. Então, parabéns, Euler. Você disse verdades totais. E a gente tem que, para consertar o futebol brasileiro, é tanta coisa que tem que ser mudado. Tanta coisa. O que é que o Ministério dos Esportes fez até hoje? Lula acertou em trazer de volta o Ministério dos Esportes. E o que é que foi feito hoje? O que é que o Ministério dos Esportes ajudou o futebol nesse período de administração? A Bahia continua, a Secretaria Municipal de Esporte não tem Secretaria Estadual de Esportes, e Salvador, que é uma cidade que desenvolve, é uma cidade que cresce, entendeu? Não tem uma Secretaria de Esporte, a Secretaria é agregado à Secretaria da Pobreza. Então, o futebol é avacalhado no Brasil. O futebol é deixado de lado, o futebol não tem um respeito e esse povo sofre porque tem uma seleção que está sendo humilhada, foi humilhada na Sub-20, tomou 6,
foi humilhada no profissional. E o que é que a gente pode fazer? É só trocar o treinador? Não. Nós tomamos 7 em 2014, na Copa. E de lá para cá o Brasil melhorou. O Brasil ganhou algum título. Então a gente vê um futebol combalido, desorganizado, injusto, convocando jogadores mal. Então tem que ter uma série de mudanças para fazer com que o futebol novamente seja o esporte do povo. Fabiano, o que é que você fala aí sobre essa? Eu percebo, e eu até falei com você, né, que o meu trabalho de conclusão de curso, em 1998, foram 60 e poucas páginas, eu já falava tudo isso que vem acontecendo, né, com o término dos campos de várzea, com a entrada dos gramados sintéticos, né, absurdo as mensalidades que são cobradas, né, como a gente renovar o futebol arte brasileiro dessa forma, né? Primeiro que entrou no gramado sintético, né? Nossos professores de hoje querem imitar o que a Europa faz, né? Uma vez eu vi em uma escolinha, né? O garoto devia ter seus 13, 14 anos, foi lá no Campo do Marão até, trabalhando já mobilidade de força com o garoto aqui. E eu me lembro que quando eu fui atleta, e tá aqui o percussor disso tudo, a gente aquecia com as bolinhas de borracha, fazendo já o velho pontinho, a velho trabalho de habilidade. Então, no trabalho de iniciação, você já começa já cada um com sua bola, para fazer o seu trabalho. Controle de bola, coordenação, passe, condução. Eu com 16 anos, Aginaldo, eu já fazia tudo isso na minha escolinha, né? Foi à toa que eu fui captado muito cedo, né? Então eu acho que, né, o rapaz está coberto de razão. Eu vejo aqui, né, um trabalho que Mota já faz há muito tempo na MAF, e que eu sei dos bastidores lá dentro, né, que temos amigos em comum, e que ele muitas das vezes dá bolsa aos seus garotos. Dá bolsa. Mota deve ter uns 30, 40 atletas lá que é bolsa, que não paga. Mais, bem mais. Entendeu? Então, dá para ter os pagantes, mas nós temos que também cuidar, né? Outro dia eu fui no mercado com a camisa do Galícia, a moça, por onde é essa escolinha? Aí eu falei, na Arena de Santiago, eu dei o contato e tal. Mas realmente são valores que assustam, né? Muitas das vezes. E a gente tem que repensar. A gente tem que repensar o futebol brasileiro, porque no caminho que está vai ser muito difícil. Se a gente ver de novo, a gente está no primeiro lugar lá, né? Vai ser muito difícil. Pedro, você acha que o que foi comentado aqui por Euler tem a ver com esses resultados da seleção brasileira, especificamente até sobre esse resultado que a gente viu aí? Por exemplo, a gente viu o Murilo jogando e a imprensa mundial disse que é um dos 5 zagueiros da Premier League. Fala aí qual é a sua opinião. Eu não tenho dúvida que está muito ligado a isso, porque é justamente a elitização do futebol. Acho que todo brasileiro que assistiu aquele jogo sentiu um constrangimento terrível, muito semelhante ao 7-1. Porque a gente via o Brasil jogar totalmente perdido. Parecia que era um time ali que chegou, dividiu as camisas mesmo, que ninguém nunca tinha jogado junto, que soltou para jogar. E o posicionamento do treinador colaborou com isso. Você olhava para quando apareceu o relance de Dorival, ele estava completamente perdido ali. Então, eu não tenho a menor dúvida que essa elitização, essa falta de rua para os meninos jogarem, a várzea mesmo, eu não tenho dúvida que é um conjunto, né? É um conjunto. O futebol está cada vez mais precoce, então estão se pulando muitas etapas. Isso tudo é resultado do que a gente está vendo. A gente está vendo um Brasil totalmente perdido. Então, concordo muito. Então, acho que ele foi muito feliz. Exatamente. Eu penso assim como vocês. A gente não pode terceirizar toda a culpa ou responsabilidade para o treinador. Não tenho dúvida nenhuma que o treinador da seleção brasileira, ele é o líder, né? Para ele aceitar um cargo, ele tem que ter autonomia. Imagino que ele tenha.
né? Ele não creio que ele esteja convocando por indicação, né? Mas é algo que deve ser pensado. A gente tem que criticar bastante, usar esse momento, inclusive, Mota, que nós temos um ano para a Copa do Mundo, né? Talvez a nossa salvação tenha sido esse 4-1, né? Porque a gente mexe no brilho do brasileiro, né? Porque nesse último jogo, a gente viu, na verdade, a seleção argentina jogando com a garra de seleção argentina e com a técnica do futebol brasileiro. A Argentina botou a seleção brasileira ali no verdadeiro baile, colocou no bolso. Os caras tinham todo espaço do mundo. Parece que a gente não tinha nenhuma contenção, nenhuma aproximação. Estava muito fácil. E foi, eu diria, um grande lucro. 4-1, ali foi um lucro. Ficou no lucro. E com um treinador argentino extremamente ético. Extremamente ético. E a exemplo do que aconteceu no passado também com a Alemanha, se manifestou, ressalvando a grandeza que o futebol brasileiro tem e torcendo para que a gente entre no rumo certo novamente. Então, nada pessoal, até porque eu não conheço pessoalmente a Dorival, né? Me parece ser uma pessoa assim, muito simpática, inclusive, carismática, né? Ele passa uma empatia, mas como brasileiro, Dorival, como torcedor, inclusive, né? Eu imagino que não há clima para que, de fato, você continue. Eu não estou falando, pelo amor de Deus, que você peça para sair de forma nenhuma, você fica extremamente à vontade. Mas esse processo é um processo muito grande, Mota. Seleção brasileira é uma coisa que mexe nas nossas vidas, entendeu? E depois desse 4-1, não há como confiar. Não há como confiar, não há tempo. Então, presidente, você que foi reeleito agora, que você é baiano, né? Como todos nós aqui somos baianos, que você tenha a astúcia que eu acho que você tem, né? Aliás, demonstrou isso agora na própria reeleição, para que você dê um choque na seleção brasileira e que a gente, de fato, mude imediatamente. Nós temos um ano aí para dar dar um outro rumo à seleção brasileira, que é um período muito pequeno, né? E por isso, aqui a manifestação, tome cuidado para não fazer aventuras. Importante que a gente tenha aqui um treinador que conheça o que é o futebol brasileiro e que o objetivo seja resgatar a forma da seleção brasileira de jogar. Se nós não recuperarmos essa identidade, não vai adiantar nada. Nós estamos patinando há algum tempo, porque nós saímos da forma da seleção brasileira jogar, futebol brasileiro perdeu sua identidade e a gente não está conseguindo resgatar isso por puro elitismo, por pessoas elitistas que estão, de alguma forma, forjando o futebol brasileiro através da academia que eu me refiro, da academia científica, Mota, sabe? Como se o futebol, ele necessariamente, ele tenha que passar por conceitos científicos extremamente elitizados. E futebol nunca foi assim. Quando nós tivemos bons resultados, é porque o empírico dominou. E eu não estou dizendo que não tenha que ter estudo, mas você não pode deixar isso atropelar o que nós sempre tivemos de forte, que foi a criatividade. Então, hoje, nós não temos meias, estamos buscando meias fora, na América do Sul, já na base, já na base a gente está procurando meias fora. Hoje, na verdade, os times de base, eles estão indo para fora, para o Equador, para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, para pegar jogadores da base, os meias, porque se decidiu não fazer meias mais. Nós fazemos hoje volantes. Os meias, eles são transformados em volantes. E dá no que dá nesse vexame que a gente está sofrendo aí.
Eu gostaria de ressaltar e fazer uma pergunta depois para vocês. Como eu falei, meu trabalho de conclusão de curso, há muitos anos atrás, já falava dessa produção muito rápida dos nossos garotos de base para ir para a Europa. Era uma necessidade para o garoto melhorar de vida, né? O empresário também ganhar o seu dinheiro, família, né? E mesmo assim, muitos anos naquela época, não estava tão supervalorizado como está. Eu estou, assim, abismado com os valores que os jogadores hoje são negociados. O Júnior Santos saiu do Botafogo para ir para o Atlético Mineiro e ganha R$ 1.200.000 por mês. Dentro do Brasil, né? E aí, quando você vê um jogo, né, da seleção brasileira, e eu recebi uma análise, né, de uma pessoa do futebol, analisando os gols, e Vinícius Júnior simplesmente andando para marcar. Andando. E aí eu paro e penso, será que eles realmente estão jogando realmente por amor, né? Estão buscando só melhora de vida financeira e simplesmente, Edinaldo, sentando ali naquele... Quanto o Vinícius Júnior deve ganhar? Acabou ali, ele vai para casa dele, segue o caminho dele. Então, eu tô achando que essa supervalorização hoje que os atletas têm na parte financeira, né, influencia também, viu? Também. Influencia também. Muda nenhuma. Mentalmente, né? Isso começa da base porque cada vez mais, como você falou, tá muito precoce e os meninos são feitos para a Europa Isso. para ser vendido ali com 17 anos, com 16 anos. Os clubes trabalham pela exceção, para vender um menino de 16 anos. Então, o resto vai para onde? Que não vai para a Europa ganhar milhões logo. Tudo isso ocasiona esse 4-1 que a gente tomou. Eu quero ver daqui a um ano, mais ou menos, né, 8 meses, no próximo semestre. O Palmeiras pegou o nosso, acho que um garoto que vai ser um craque para mim, que é Estevão, mas vendeu pro futebol inglês, pro Chelsea. O time está muito mal. E como é que vai ser Estevão lá na Inglaterra? Regis, Fabiano, Pedro, essa semana eu vi uma notícia que um grande time anunciou o novo treinador da categoria Sub-9. Antigamente, os clubes não se preocupavam com um jogador de 9 anos, de 8, de 7, de 10, de 11. Não se preocupava. E isso era bom. Ótimo. Garrincha, quem treinador de 8 anos de Garrincha? De 10 anos de Pelé? Não tinha. Então o que é que acontece? Esse treinador desse clube grande de 9 anos, ele vai querer mostrar que é sábio. E vai ter seu campo magnético, e vai falar de tática, e vai tirar a alegria do jogador jogar, vai podá-lo, entendeu? E grandes craques morrerão no nascedouro. Então, o número de dispensas nos times grandes do Brasil, imenso. Tem clubes que dispensam 150 a 200 meninos por ano, que dá uma base de 18, 20. Então, pega o jogador, entendeu? Uns destrena, o jogador fica destrenado e manda embora. Então, será que está sendo bom os clubes começarem tão cedo? Será que está sendo bom? Lá no nosso trabalho, na minha academia, tem um goleiro de 9 anos. Já vai para um grande clube. Um goleiro nascido em 2016. Entendeu? Então, isso é uma coisa preocupante. Preocupante porque nós estamos tirando, entendeu, do jogador a sua liberdade, entendeu? A sua alegria e o seu jogo. A gente fica percebendo números assim que nos assustam, porque é uma quantidade enorme de clubes que estão investindo nas categorias pequenas, entendeu? Quase todos os clubes hoje estão com categoria jogador de 7, 8, 10 anos, e isso aí tem trabalhos que são precoces, quer dizer, que são passados de maneira precoce por jogadores, quando nesse momento, enquanto os europeus pegaram a nossa alegria, porque
que o europeu tem a escada de coordenação? Tirou da amarelinha. Por que o europeu tem... Os jogadores treinam descalço, eles brincam, eles têm espaços cobertos em que eles fazem trabalhos lúdicos para que os jogadores... O Yamal, como é que o Yamal foi treinado? Entendeu? Então, nós estamos invertendo. E é preocupante a quantidade de jogadores novos, entendeu? Que os clubes estão pegando com 6 anos, 7 anos, já assinando contrato, já dando um caráter de mercantilidade. Então, o pai pensa logo onde o jogador ganhar dinheiro e a alegria da formação, a espontaneidade da formação está sendo deixada de lado. Então, nós estamos errando uma série de coisas. E de forma que, às vezes, quando um jogador sai não só da MAF ou do próprio Jacuipense, com 10, 11 anos para um clube maior, eu pergunto, será que vale a pena? E a gente não vê os pais preocupados com o crescimento do filho, com o desenvolvimento, com a qualificação do menino. Ele pergunta se o menino dele vai jogar num clube grande e ele quer que o jogador jogue. Tem pai deixando sua cidade, seu domicílio com um filho novo. Daqui a pouco vamos legalizar uma nova profissão, pai de craque, com carteira assinada e tudo. Eu vou pedir a Pedro para colocar um trecho, na verdade o título de um artigo, eu até recomendo para vocês também, na Universidade de Futebol. A Universidade de Futebol tem uma turma legal, super legal, que sempre tem apresentado reflexões sobre essas questões aqui que nós estamos falando. E recentemente, agora, teve esse artigo, Incubadora de Atletas em Transgressão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na verdade, é uma reflexão que fica porque, na realidade, esses clubes formadores, eles estão transitando nesses conceitos, porque muitos deles que seriam ditos como formadores, ou seja, incubadora de atletas, na verdade, eles são transgressores dos direitos da criança e do adolescente, porque afastam os filhos dos pais, atrapalham a formação enquanto cidadão, porque jamais um clube vai conseguir passar isso de forma sólida, o conceito de família que é perdido na hora desse afastamento. Existe uma mentira nesse processo, que a Lei Pelé, ela diz, estamos aqui, um advogado aqui próximo, a gente está nessa área de esporte, que na verdade o clube, inclusive, ele deve promover a aproximação dos pais com os filhos nos clubes. Isso não acontece. Por que não acontece? Porque na realidade, se o filho quiser ir para casa e ver seu pai, o filho tem que pagar a sua passagem, quando na verdade a obrigação tinha que ser do clube. Poucos clubes fazem isso. Então, como você vai, mesmo que seja com 14 anos, você vai pegar um garoto, Mota, deixar durante um ano todo numa cidade, em outro estado, e você não proporcionar a vinda dos pais no clube ou do garoto ao seu seio familiar na sua cidade de origem, ou fazer isso simplesmente uma vez ou 2 vezes por ano. Isso é muito pouco para uma criança. Então, isso é uma transgressão, sim, aos direitos da criança e do adolescente. Vou pedir a Pedro para colocar novamente. E isso está acontecendo porque, até vou ler aqui para você, os pais pouco informados acreditam que colocar seus filhos em uma atmosfera de treinamentos adultos adiantará o processo e os tornará craques precocemente. Isso é mentira. É a chamada miniaturização do... Vocês estão querendo fazer mini craques. Você está querendo pegar o adulto e botar aquele gurizinho já fazendo tudo que o adulto faz. Isso não é possível. Isso não é possível simplesmente por uma coisa. Porque organicamente a maturação deles são diferentes. Não só física, psicológica, tudo em questão, social. Então, isso num determinado momento vai explodir, Fabiano, sabe? E está acontecendo isso de uma forma geral, sabe?
os meninos estão maturando cedo e nós vamos começar a perceber que cedo também eles vão para o futebol, eles estão morrendo. E no Brasil, infelizmente, muitos atletas estão sendo perdidos por conta disso. Estão sendo objeto de frustração, de muita decepção. E nós temos cientistas, fazendo laboratórios com os nossos garotos, com as crianças. Eu acho que isso é um grande erro. Eu queria parabenizar aqui, tem que ser mencionado, o João Batista Freire, né? Foi quem fez esse artigo maravilhoso. Recomendo, é um artigo grande, Fabiano, mas interessantíssimo, interessantíssimo. Com tudo a ver, até fiquei de mandar para você, mas vou mandar para você. Né? E na Universidade de Futebol tem muita coisa legal nesse sentido. Tem. Quando você me convidou e falou que o tema passaria por isso, eu até disse a você, né? Que o meu trabalho de conclusão de curso foi espelhação precoce no futebol de base. E como eu disse, isso foi em 1998. E lá eu fiz entrevista com 2 atletas, né? Os 2 atletas tinham idade de base ainda, tinham 18 anos, e ambos já não jogavam mais. Um, porque estourou, né, o osso do quadril de tanto treinar, porque ele treinava até na base do Bahia, mas à tarde o pai dele treinava ele. Ele treinava de manhã e de tarde, né, com 12, 13, 14, 15 anos. E o outro, em cima disso, motivação, não aguentou mais a pressão dos pais, pressão do empresário, né, aquela pressão toda para que ele pudesse ter o alto rendimento, e ele também desistiu. Né? Então, isso já é uma coisa que já acontece há muito tempo, só que hoje, com a mídia social que aumentou, né? Então, hoje tudo está mais fácil na internet a gente descobrir. Os jogadores estão aí, muitos deles desistindo, com problemas realmente psicológicos, né? Crise de ansiedade, síndrome do pânico, não aguentando, desistindo de jogar futebol. Sem dúvida nenhuma. Hoje, de uma forma assim, muito natural, com a presença de Pedro, nós vamos inovar. Nós temos aí um vídeo, vou pedir para o nosso Pedro operador colocar, e falar sobre a questão de contrato de formação. E Pedro aí, como sendo advogado no âmbito do direito esportivo, o Pedro Campos, não o Pedro operador, vai passar para a gente aí, Pedro. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Sem áudio de atleta da base é sobre o contrato de formação. Normalmente, quando o atleta faz 14 anos ou está em vias de fazer 14 anos, o clube procura o pai do atleta e encaminha para ele um contrato de formação. Bom, para que serve esse contrato de formação que os clubes enviam? A lei, quando ela estabelece o contrato de formação, ela então prevê nesse contrato uma forma do clube poder se blindar referente aos gastos efetuados nessa criança, nesse adolescente. Há todo um investimento que a base faz com relação, né, o clube faz em relação à criança. Então, é apoio psicológico, você tem psicopedagoga, você tem alimentação, você tem os técnicos, você tem assistente técnico, você tem preparador de goleiro. Então, existe uma estrutura, né? Você que mexe com a base, ou você que tem filho na base, sabe, né, do custo, eventualmente, que é feito em relação à base. Então, quando o adolescente faz 14 anos de idade, a lei permite que se faça um contrato de formação com o clube. Esse contrato de formação, ele vai vincular a criança ao clube. Pois bem, meus amigos, doutor Pedro, contrato de formação. Mota já conhece bem isso aí, já fiz muitos, né? Mas o que é o contrato de formação? Quando se aplica, já foi dito aí, fala um pouco. É exatamente o que ele falou. Normalmente o contrato de formação é feito aos 14 anos, né? E na verdade, o que vai assegurar ali toda a estrutura para o garoto trabalhar. Como ele falou, escola,
psicólogo, entre outras coisas, e também garante ao clube um certo controle de custos, porque também garante ao clube uma possibilidade de possivelmente, em um momento futuro, ter algum retorno em transações daquele garoto que tinha um contrato de formação com o clube. E quando a gente fala de contrato, principalmente no futebol e no futebol de base hoje, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer contrato assinado de maneira errada pode ser prejudicial para o atleta, né? E a gente, como a gente falou, a precocidade está extrema e a gente vê que os garotos querem sempre assinar um pedaço de papel para tirar foto e postar no Instagram ali, para marcar o empresário e falar que tem um empresário que assinou alguma coisa com o clube e às vezes nem sabe o que é que está naquele pedaço de papel. Pode ser que de fato seja algo vantajoso, mas pode ser algo que só vai atrapalhar a carreira dele. Então, nessa idade principalmente, é de extrema importância ter muito cuidado com qualquer tipo de contrato. O de formação é o mais comum, mas existem outros contratos aí na vida do jogador de futebol, então é bom deixar isso um pouco em segundo no plano e focar em jogar bola, para depois pensar na questão dos contratos e ter muito cuidado quando isso acontecer. E parece agora que o contrato de formação está mudando para 12 anos. Tem uma discussão aí entre Lei Pelé e Lei Geral do Esporte, né? Que as duas estão em vigência. A Lei Pelé prevê que é aos 14 anos, mas a Lei Geral do Esporte ela coloca que aos 12 anos o garoto já está em idade de formação ali. Então, aí, em alguns casos, tem se aplicado a Lei Geral do Esporte, tornando possível fazer o contrato de formação aos 12 anos. Até porque quando você calcula o mecanismo de solidariedade, Exato. já começa a contar dos 12. A FIFA considera a partir dos 12 anos. Então, pois bem, você que tem alguma dúvida nessa questão jurídica, mande mensagem para a gente, independente até da presença aqui de Pedro, a gente vai discorrer aqui nos programas futuros, tentando esclarecer de alguma forma para você e dando algumas dicas, né? Ele colocou muito bem, importante, né, Mota, ter muito cuidado, né, na hora de firmar contrato, né, até porque o contrato de formação, Pedro talvez até não tenha colocado aqui, de certa forma, ele só protege o clube. Na verdade, o contrato de formação, que muitas vezes você está botando seu filho para tirar uma foto lá e postando, como sendo uma coisa assim maravilhosa, é algo que você precisa ter cuidado, porque o clube, ele rescinde aquele contrato a hora que ele quiser, mas você não pode fazer isso. Ou seja, é um contrato que, a meu ver, pela experiência que eu tenho, é até ilegal, porque permite uma rescisão unilateral. Você está entendendo? Então, de certa forma, seria o contrato leonino. Porque o menino, ele não tem o direito de, não, eu não quero sair desse clube e vou para outro. Não pode. E gera a preferência, né, para o clube de assinar o contrato profissional. E se outro clube quiser tirar o jogador, o clube tem direito a uma indenização proporcional ao que ele investiu com o garoto. Exatamente. Entendeu? Então é uma segurança, porque ele não pede jogador de graça. Ele teria uma indenização se for clube formador, e se tiver totalmente organizado com a remuneração mensal do garoto. E de certa forma é justo. Claro que um clube está investindo, né, ele tem que ter um retorno. Mas eu acho que a lei ela foi feita só para privilegiar o clube. Porque num determinado, eu acho que teria que ter uma previsão de até um determinado tempo, o jogador ele poderia ter a verdade e falar, não, eu não estou satisfeito aqui, eu vou sair. Você está entendendo? Um ano que fosse, sabe? Agora não, você assinou o contrato de formação, aí isso inclusive está trazendo, Pedro, um certo alívio para os clubes, porque o jogador que você teria que profissionalizar com 16 anos, com um contrato de trabalho, e sobre isso incidir algumas despesas para o clube, despesas trabalhistas, agora já não ocorre mais, porque ele utiliza o contrato de formação e bota o contrato de formação até 19, 20 anos de idade, não é isso? Pode ter validade de 3 anos. Então, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. Foi um pouco rapidinho, aí houve alguns imprevistos, a gente não pôde chegar assim no tempo, né? Mas
Muito legal, Fabiano, ter você aqui com a gente, né? Mandar um abraço aqui para Paulo Tite, nosso grande treinador. Paulo Tite, que no passado começou com o Fabiano, né? Também já trabalhou com Mota, já trabalhou comigo. Fica um abração para você, uma pessoa gente boa demais, tem um olho bom. Tá, inclusive, ele tem aí o sistema solar, né? Sistema solar na região ali do Pernambués. É um cara muito criterioso, faz um trabalho muito bom. Né? Inclusive, dessa mesma escolinha, me perdoe, nós já conseguimos captar um jogador, né? Que foi o Seba, né? Eu tô falando a gente, mas certamente já saiu outros jogadores. Sim. É um excelente jogador que depois foi para BB. Sim. É isso mesmo? Foi. Na época que você era treinador. E depois foi pro Cruzeiro. Foi através da gente na época, né? E logo depois foi para fora do país aí, tá um jogador realizado. E saiu do sistema solar lá de Paulo Tite. Então, um abraço aí, Tite, para você. Fabiano, bom ter você aqui. Vai surgir a oportunidade para você estar aqui novamente com a gente. Desejo sucesso aí nessa nova jornada. Perdoe. No Galícia, tenho certeza que você vai estar muito bem. Não, obrigado, Reginaldo. Obrigado aí a todos, Mota. Né, deixar registrado aqui o nosso lamento pela perda do Nilmar, né? É uma pessoa muito querida aí, foi atleta de moto aí da base. Né, tive a oportunidade de conviver com ele também um tempinho que ele estagiou lá com a gente. Meus pêsames aí para a família aí, para o Rodrigo Chagas. E parabéns pelo projeto. Eu acompanho sempre aí os podcasts de vocês aí pela internet. E importante, porque a gente precisa falar mais de futebol, né? É desse debate aqui, dessas discussões que a gente pode tentar mudar e vamos conseguir com certeza. Obrigado. Bota, nossa. Obrigado, Fabiano. Parabéns, porque você tem uma trajetória bonita na sua história esportiva e você foi galgando espaços sem protecionismo, entendeu? Mercê do seu talento, da sua dedicação, de forma que você, hoje, Paulo Tite, que tem a escolinha lá em Pernambués, né, do Sistema Solar, foi um projeto que você iniciou. 32 anos. 32 anos. Você tem toda uma vocação para o futebol e a gente fica feliz de vê-lo nessa nova oportunidade, que você seja feliz, que o Galícia que está vivendo novos momentos. Parabéns também ao presidente Manolo, entendeu? Que tá dando também a você essa oportunidade. E você é uma pessoa que a gente tem como exemplo, entendeu? Como formação, porque você é baiano, você cresceu, e se Deus quiser, eu espero que o Galícia seja o começo de uma grande trajetória sua do profissionalismo do futebol. Obrigado. Pedro, bem. Agradecer aqui até em nome de Rivelino, que não pôde estar presente, mas eu tenho certeza que ele falaria muitas coisas positivas de professor Fabiano, mas agradeço também. Como eu falei no início, eu sempre ouvi falar muito bem do senhor e desejo toda a sorte do mundo no Galícia, eu sei que vai ter, e vamos para cima. Bom, obrigado aí. Oi, meu pessoal, a gente tá chegando aqui ao final. Fabiano, sempre a gente fala aqui que a proposta desse projeto é ser mais uma voz, sabe? É ser reverberar, né? Pelo meio de todas essas ondas positivas, né? Positivas, para que aconteça alguma coisa diferente, melhor no futebol. E isso aconteça através da base. A gente entende que criticando de uma forma positiva, não é nada impositivo, né? É positiva de uma forma respeitosa, trazendo temas que de fato precisam ser criticados, né? Não temos aqui receita de bolo, não somos doutores, mas falamos com propriedade porque falamos sobre coisas que nós vivemos, né? Então, e que já vivemos há muito tempo. Então, temos muita tranquilidade, muita serenidade, né, Mota, para fazer algumas críticas, né, com todo respeito às pessoas que estão iniciando
né? E também tem as suas opiniões que podem ser diferentes, ótimo, que as tenha, porque se a gente vive num país democrático, é legal que aí tenha essa interação, mas eu chamo você, que está aí do outro lado, que não concorda com o que está acontecendo com o futebol de base, e não concorda com o que está acontecendo com o futebol brasileiro, que nos acompanhe, né? Que reverbere, que divulgue esse programa da gente. Na verdade, para a gente ter mudanças, é importante que a gente faça essa corrente forte, essa rede forte, né? E que isso seja divulgado, possa chegar a mais pessoas, né? Para que a gente consiga ter uma base forte, algo mais justo, sem tantos excessos. Um jogador recente que foi visto agora lá em João Bala, foi para o Cruzeiro, está sendo avaliado lá. Aí o cara pega esse jogador, coloca lá no fluxo, é só palavra bonita agora. No fluxo, ou seja, no fluxo é o peneirão. Você pega um jogador do interior da Bahia, leva para o fluxo e quer que em uma semana ele arrebenta e faça chover. É muito difícil um jogador desse conseguir. Uma semana é o tempo para ele começar a se adaptar com o local e aprender a falar o ai, né? Falar o mineiro, o sotaque mineiro ainda. Então, muitas coisas precisam ser corrigidas na base. E cabe quem vive na base, quem já vivenciou tantas coisas, está aqui registrando essas coisas, mas com muito respeito. E esse é o nosso papel e a gente convida a vocês que nos acompanhem sempre, que divulguem, que curta os nossos cortes que colocamos no Instagram, o Instagram _ aprendendo, @aprendendo _ futebol. Também divulgue no YouTube, né, o nosso canal, que é Aprendendo Futebol, para que mais pessoas possam ter acesso e possamos cada vez mais melhorar e aumentar as chances, de repente termos novos craques no futebol brasileiro, a gente consiga elevar esse futebol brasileiro que de fato nesse momento estamos precisando. Tá bem? Um beijo no coração. Pronto, Pedro. Obrigado.